Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8. Não quero que sejais ignorantes. Senhor Jesus, como nós temos visto nessas últimas mensagens, o Senhor, Ele quer nos mostrar certas coisas, e certas coisas a gente não precisa só apenas saber, mas de fato a gente tem que trazer isso para o nosso viver. A gente não pode ignorar, para que de fato o Senhor possa agir na nossa vida, se expressar por meio de cada um de nós. Para isso também a gente precisa do exercício do Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele nos conduz, Ele nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar, dentro da sua palavra atual, dentro da sua palavra profética. Sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus, quando a gente discerne a voz do Senhor, a gente consegue receber de fato aquilo que Ele deseja transmitir para cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais e mais pessoas, segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 16, do versículo 9 ao 14. Senhor Jesus. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Senhor Jesus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30. Senhor Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Senhor Jesus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A ação do Espírito em nós. Ó Senhor Jesus. De acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu, quando estivermos no Espírito, jamais falaremos algo contrário ao Senhor Jesus ou algo que o entristeça. Sendo assim, nosso viver também será condizente com nossas palavras, e os homens verão um testemunho verdadeiro em nós. De nada vale declararmos que Jesus é o Senhor e invocarmos o seu nome, se nossas atitudes não expressam o senhorio de Cristo em nossa vida. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor deseja introduzir-nos cada vez mais na realidade do que é revelado em sua palavra. O Espírito nos ensina e nos faz lembrar das palavras de Deus. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando, por causa da fraqueza de nossa carne, apreciamos ou desejamos fazer algo contrário à palavra de Deus, o Espírito nos faz lembrar do que Ele nos falou. Isso é a ação do Espírito em nós. Ó Senhor Jesus. Quando age em nós dessa forma, o Espírito dá testemunho do Senhor em nosso interior, e nós também passamos a testemunhar seu senhorio em nossa vida. Isso é o cumprimento das palavras do Senhor Jesus, registradas pelo apóstolo João. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim,
e vós também testemunhareis. Ó Senhor Jesus. A realidade da palavra de Deus em nosso viver é a base do ensinamento do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais. Por isso é tão importante experimentarmos constantemente a ação do Espírito em nós. O Espírito em nosso interior nos indica o que é pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nessa era de iniquidade, em que as pessoas estão cada vez mais insensíveis ao pecado, ter tal sentimento e tal percepção é muito importante. Nós somos um povo santo e de propriedade do Senhor. Não podemos estar envolvidos com o pecado. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu que quando o Espírito da verdade viesse, guiaria os discípulos a toda a realidade. Essas passagens do Evangelho de João ampliam o entendimento do que Paulo mais tarde escreveu aos Coríntios sobre agir pelo Espírito. Todas essas palavras fazem com que a declaração de que Jesus é o Senhor passe de mera afirmação a uma expressão de vida e viver no Espírito. Quando o Espírito age em nós, Deus é glorificado e tudo o que fazemos é para a sua glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O invocar o nome do Senhor é o ponto de partida. Senhor Jesus, nós precisamos invocar, Senhor Jesus, para depender do Senhor, para que nós tenhamos a presença de Deus. Mas esse é o ponto inicial. Uma vez na presença de Deus, a gente precisa ter comunhão com Ele. Muitos apenas vão ali diante de oração, orar, falar com Deus, vou lá, falo com Deus e pronto. Mas e o quanto ao ouvir Deus? É um relacionamento. Eu não posso só chegar lá, despejar tudo que eu tenho, tudo que eu quero e ir embora. Senhor Jesus, tem que haver também uma contrapartida, tem que haver ali um diálogo, senão é apenas um monólogo, a gente está vivendo ali apenas entregando coisas na mão do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas não é assim, a gente de fato precisa tocar na ação do Espírito em cada um de nós, e para isso tem que invocar o nome do Senhor. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Como eu compartilhei ontem, quando eu criei no Senhor, recebi essa palavra, passei a invocar o nome do Senhor, para mim, todos os filhos de Deus, em todo lugar, já sabiam disso. Então alguns que não tinham revelação, bastava revelar para eles, e rapidamente eles iam declarar que Jesus é o Senhor, e aí a gente ia poder ter uma comunhão no Espírito. Ó Senhor Jesus, mas pela experiência eu comecei a perceber que nem todos estão voltados para o Senhor, nem todos estão de fato exercitando o Espírito. Como a gente viu ontem, o inimigo quer introduzir a idolatria, Senhor Jesus, para que a função espiritual das pessoas vá perdendo a sensibilidade, e aí vai mortificando. Então, apesar das pessoas quererem buscar o Espírito, querer buscar a direção de Deus, não conseguem. E aí que está o perigo, porque aí entram os estudos, entram o conhecimento próprio, a direção própria, Senhor Jesus, e o entendimento próprio que substitui o entendimento de Deus. Por isso que há tanta confusão. Ó Senhor Jesus. Eu vejo hoje, por exemplo, alguns canais que eu acompanho que, por exemplo, vão falar o assunto salvação. Alguns ali, eles até mesmo ali creem que a salvação não se perde. Mas por não ter ali um aprofundamento na palavra, por ir diante do Senhor para obter revelação, eles acabam se confundindo. Então começam muito bem mostrando ali que a salvação é eterna. A Bíblia fala que a salvação, esse item salvação é eterno. Mostra ali também que várias passagens que o Senhor fala, aqueles que me foram dados jamais eu lançarei fora, e vários outros versículos ali, Senhor Jesus. Mas aí por ouvirem também uma palavra de outras pessoas também de fundamento bíblico, que se perde a salvação, aí começa a entrar confusão. Aí alguns já começam a querer explicar que não, mas se a pessoa parou de reunir, parou de fazer a vontade de Deus, e hoje ela é rebelde, está contra Deus, caiu no mundo das drogas, em outras coisas e tal, é porque na verdade ela nunca foi salva. Ó Senhor Jesus, aí eles ficam confusos nessa questão, porque por não ter justamente o foco na questão do reino, ainda fazer essa confusão entre o reino, a Nova Jerusalém, o galardão e a salvação. Então começam muito bem, mas depois acabam desandando porque querem encontrar uma explicação para conciliar as duas coisas. Quando na verdade o ponto de ligação para isso tudo é a compreensão do galardão, do prêmio, da diferença entre a Nova Jerusalém e o reino milenar.
Ó Senhor Jesus, então acabam fazendo uma ligação que não é através do Espírito. Por isso que hoje nós necessitamos, precisamos valorizar cada vez mais a ação do Espírito em nós. O próprio Senhor, como a gente viu aqui, como um consolador, que o Senhor nos enviou para nos ensinar todas as coisas, lembrar tudo o que o Senhor tem nos falado, Senhor Jesus. Também tem enviado também para dar testemunho, e para que nós possamos ser testemunhos das coisas que a gente viu e ouviu, não é uma coisa que a gente ficou raciocinando para tentar conciliar uma coisa com a outra. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa de fato da revelação divina. Então o Espírito nos mostra, quando a gente invoca o nome do Senhor, toda a Bíblia fala sobre invocar o nome do Senhor, mostra que a gente está na presença de Deus, perto está o Senhor todos que o invocam. A Bíblia fala para a gente buscar enquanto está perto, Senhor Jesus. A gente vai encontrá-lo quando a gente invocar de todo o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Aí muitos ficam ali com essa barreira. E aí, eu tenho que invocar ou não? Eu tenho que invocar para valorizar o que é. O importante é a gente no início ir invocando de fato para ir na presença de Deus. E aí a gente vai sendo fortalecido. A gente vai aprendendo a invocar o nome do Senhor cada vez mais. No início durante algumas circunstâncias, algumas situações. Depois a gente vai aprendendo que é para ter comunhão com o Senhor. Mas aí tem um trechinho lá no início que o irmão fala. Quando a gente está no Espírito, a gente jamais fala algo contrário ao Senhor, ou algo que entristeça o Senhor. E também o nosso viver passa a ser condizente com a palavra. Com as nossas palavras, a gente fala algo, mas também vive. E as pessoas começam a ver um testemunho verdadeiro em nós. Mas aí no final ele fala aqui, de nada vale a gente declarar que Jesus é o Senhor e invocar o nome do Senhor se as nossas atitudes não expressam o senhorio de Cristo em nossa vida. Ó Senhor Jesus, é aí que muitos desistem. Começam a invocar o nome do Senhor, e aí começam a se sentir acusados. Não, eu não estou vivendo, não estou indo na presença de Deus, e tal, não, isso é algo muito sério. Ó Senhor Jesus. Mas é para estar diante do Pai, mas é para justamente ter comunhão com Ele, para que Ele nos aprove ou nos reprove. É melhor a gente, se tiver que ser reprovado hoje, porque a volta do Senhor está próxima e a gente ainda tem um tempo de nos arrepender, de voltar. Mas muitos ficam ali, não quero ser reprovado, não quero passar por sentimentos de frustração. Não, mas isso faz parte da vida. Ó Senhor Jesus. Hoje a doutrina do mundo hoje mostra que não é bom dizer não é bom deixar a pessoa passar por sentimentos de frustração. Não, hoje a gente tem que passar, para a gente ver que a gente erra também. Que a gente precisa valorizar mais a palavra de Deus, que a gente vê que Deus é santo, Deus é sério, e eu preciso me empenhar mais. Ó Senhor Jesus, tem coisas que alguns irmãos falam assim, irmão, isso é muito difícil. De fato, é difícil, mas o que quer dizer difícil? Difícil é eu não vou fazer, ou difícil é preciso me empenhar mais? Quando você está na escola, você está ali diante de algo no seu trabalho que é difícil, o que você tem que fazer? Você vai dizer para o seu patrão, não vou fazer isso não, porque é muito difícil. Ele vai te demitir e vai colocar outro que consiga fazer. Não, o que você vai fazer? Você vai se empenhar. Assim na escola, tem uma matéria que é difícil, mas você tem que fazer uma prova daquela matéria e você tem que tirar uma boa nota para você poder avançar. Ó Senhor Jesus, então o que você tem que fazer? Se esforçar mais. Ó Senhor Jesus, e é justamente nessa fase que muitos desistem. Eles começam ali ver, poxa, eu não estou tendo viver condizente. Não é para desistir, não é para parar. É muito pelo contrário, fala assim, não Senhor, eu vou persistir até que eu tenha um viver condizente com a sua palavra. Até que de fato o Senhor possa expressar o teu encabeçamento na minha vida. Ó Senhor Jesus, isso não é hora de desistir, é hora de dizer, Senhor, eu vou me esforçar mais, porque eu vejo que isso é precioso, é a preciosidade. O Senhor falou várias parábolas falando do reino, e uma delas ele fala que o reino é semelhante a uma pérola de grande valor, que um negociante de pérolas, ele acha, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Ó Senhor Jesus, a questão é, nós somos negociantes ou não, nós sabemos reconhecer? Ó Senhor Jesus, a gente precisa de fato ver assim, Senhor, qual é o nosso trabalho? É ser um negociante da palavra de Deus, não no mau sentido de querer vender isso, aquilo, não, é de fato de valorizar. Senhor, eu tenho uma palavra para levar para outros de grande valor, mas eu também quero encontrar algo de grande valor. Ó Senhor Jesus, Ele é um negociante, Ele sabe o valor das coisas. No dia que Ele encontra essa pérola de grande valor, Ele dá tudo o que tem. Senhor Jesus, para obter essa pérola. Então isso que a gente faz, tem que perceber. O invocar vai nos levar a expressar.
vai nos levar a ter de fato a ação do Espírito em nós. Mas a questão é, eu tenho visto o valor disso, eu tenho pago um preço, eu tenho entregue tudo que eu tenho para poder receber isso do Senhor. O inimigo ele quer que a gente desista, ele vai olhar para nós e falar assim, você nunca vai conseguir. E você vai ficar dando ouvidos ao inimigo de Deus, ou você vai dar ouvidos ao Senhor, que fala que a gente precisa insistir, persistir. Ninguém fala pelo Espírito. Então, Senhor, se eu não estou invocando, se eu não estou na tua presença por falta de Espírito, então me dá mais Espírito. Então ativa em mim o Espírito Santo. Senhor, eu desejo isso, coloca isso em mim. Né? Se eu preciso invocar o nome do Senhor, se eu preciso dizer que Jesus, Senhor, eu preciso dizer Senhor Jesus pelo Espírito, Senhor, então me dá o teu Espírito Santo, porque eu preciso dizer. Ó Senhor Jesus, no início é assim, a gente fica ali e tal, vai na presença de Deus, aí o Senhor começa a nos dar sinais, nos mostrar, mas a gente precisa continuar avançando. Aí o Senhor vai nos mostrando, a gente precisa valorizar mais o nome dEle, invocar mais, não desistir, Senhor Jesus. Mas de fato a gente tem que perceber, olha, quando eu invoco eu estou na presença de Deus, então eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Aí que você olha que você não está adequado, você vai embora? Não. Senhor, eu quero que o Senhor me diga aqui o que está aqui, o que tem que trocar aqui para eu poder estar com a minha veste aqui pronta para estar na presença do Senhor. Não é simplesmente chegar, olhar para si mesmo e falar, Senhor, não dá, não estou adequado, vou embora. Não, mas é olhar, Senhor, eis-me aqui, né? Estou me apresentando aqui da melhor maneira possível. Ó Senhor Jesus, por um lado nós estamos nos apresentando diante do Senhor, por outro lado, Ele nos chamou à sua presença. Né? Digamos que você esteja num lugar ali, né, onde tem um rei, né? Aí o rei chega e te chama à presença dele. Aí você sabe, como que eu vou me apresentar? Eu não tenho condições de me apresentar diante do rei. Mas você vai desobedecer o rei? Você vai dizer assim, não vou? Ó Senhor Jesus, não, você vai ter que procurar dar o seu melhor ali, né? Colocar o seu melhor ali e ir na presença do rei. Né? Aí você vai ouvir o que ele tem para falar e ele vai te falar, olha, essa veste não está adequada para você vir na minha presença. Aí você vai poder dizer, Senhor, mas eu quero obedecer ao Senhor, eu vim aqui porque eu não podia desobedecer ao Senhor. Né? Eis-me aqui, né? Senhor Jesus, o Espírito Santo está confirmando, está nos mostrando a palavra, tudo para quê? Para a gente ir na presença dEle. Né? E aí, vamos ter comunhão com Ele, né? Vamos nos apresentar diante dEle e deixa Ele nos dizer o que está adequado ou não. Não vamos ficar complicando as coisas, vamos ser simples. Deus é simples. Ó Senhor Jesus, pelo viver de Jesus a gente vê isso. Ele jamais exigiu que alguém tivesse ali, né, todo prontinho, todo direitinho. Outros olhavam para Jesus e eles julgavam, né? Como no caso ali da mulher pecadora, que entrou, viu, que ficou sabendo que Jesus estava na casa de uma pessoa, não se importou com isso, foi lá, né, e beijou os pés do Senhor, lavou os pés do Senhor, secou, ungiu, enquanto o outro estava ali. Ah, se Jesus soubesse quem ela era, não deixava ela entrar. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor mostrou para aquela pessoa que, na verdade, quem estava no conceito errado era ele. Ele estava todo certinho, todo bonitinho, todo arrumadinho, mas não deu um beijo no Senhor. E a mulher estava ali beijando os pés do Senhor. Né? Não ofereceu água para lavar os pés, e ela estava lavando com os próprios cabelos. Estava lavando com as lágrimas, secando com os próprios cabelos. Não ungiu o Senhor, e a mulher estava ali ungindo o Senhor. Então quem estava cheio de conceito estava longe do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. Deixa o conceito de lado e vai até o Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o Espírito possa de fato agir em cada um de nós. Por isso o Senhor ele deseja introduzir em nós cada vez mais na realidade do que é revelado em Sua palavra. Para isso o Espírito ele nos ensina e nos faz lembrar. Ele tem essas duas funções, ensinar e fazer lembrar. Tem coisa que a gente aprende, mas depois a gente esquece. Por isso ele fala, né? Tem coisa que a gente aprende, mas depois a gente acaba ignorando. A gente não deu a devida importância. Por isso a gente precisa do Espírito. O Espírito vai lembrar. Olha, tem esse aspecto da palavra aqui que é importante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? E por isso que ele mostra, né? E também quando a gente acaba enfraquecendo, apreciando ou desejando outras coisas que sejam contrárias à palavra de Deus, o Espírito também vai nos fazer lembrar o que o Senhor nos falou, que Ele tem nos mostrado. Por isso eu preciso dessa ação do Espírito, né, na minha vida. Nós precisamos dessa ação do Espírito em cada um de nós. Quando a gente age dessa forma, o Espírito dá testemunho do Senhor no nosso interior. E nós também passamos a dar testemunho de que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Né? Senhor Jesus. Então é algo que vai aos poucos, né, gradativamente. Então a gente precisa ir desenvolvendo. Não é à toa que a Bíblia fala para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e grande tremor.
é assim mesmo, é enxergando as nossas inabilidades, os nossos defeitos. Você mostra também aqui, né, que, ó Senhor Jesus, né, que o Espírito da verdade está procedendo de Deus para nos mostrar, dar testemunho a nós, né, e nós damos testemunho também. E a realidade da palavra de Deus no nosso viver vai nos dar base, né, Senhor Jesus, sobre aquilo que está escrito na palavra sobre os dons espirituais. Né? Então, é essa realidade, quando a gente vai vivendo, que a gente de fato vai usando, né, os dons espirituais da maneira correta, de maneira adequada, para alcançar a vontade do Senhor. Por isso a gente precisa experimentar constantemente a ação do Espírito em cada um de nós. Né? E aí ele mostra algo importante aqui, né? O Espírito no nosso interior, ele vai nos indicar o que é pecado. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então por que eu vejo que eu estou numa condição inadequada? Porque o Espírito me mostrou. O Espírito me mostrou, mas não é para eu fugir, né, Senhor Jesus, mas é para eu ir diante do Senhor. Senhor, eu quero me limpar do pecado. Como você vai fazer isso se você não estiver diante dele? É a palavra que vai nos limpar, vai nos lavar. Ó Senhor Jesus, vai nos regenerar. Né? E por isso ele mostra, né, diante da iniquidade, né, diante do mundo, das pessoas do mundo, as coisas do mundo, as ideologias, as pessoas estão ficando cada vez mais insensíveis. Né? Então hoje a gente precisa ter esse sentimento, né, a respeito do pecado e a percepção do pecado. Senhor Jesus, isso é muito importante, porque nós somos santos, somos um povo santo e de propriedade exclusiva do Senhor. Quando a gente tem esse sentimento, a gente percebe, eu não posso me envolver com isso. Hoje, quantos irmãos, né, estão caindo, né, em situações de pecado, se afastando do Senhor? Ó Senhor Jesus, por quê? Porque começa a ignorar esse sentimento, começa a ter a consciência cauterizada por se envolver com as coisas do mundo, por se envolver com as coisas do pecado. A gente precisa ter essa percepção espiritual para ver, opa, isso é pecado, não vou me envolver com isso, estou fora. Ó Senhor Jesus, né, não seguir o caminho do mundo. Né, a gente tem que seguir contra a correnteza e não seguindo, né, o curso do mundo. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou que quando o Espírito da verdade viesse, ele nos guiaria a toda a realidade. Né? Esse Espírito a gente vai receber pelo exercício do Espírito. O Espírito já veio para nós, né? E hoje a gente precisa de fato desse agir do Espírito. Né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, não vamos desistir, vamos buscar diante do Senhor. Senhor, age em nós. Então o Espírito precisa agir em nós para nos transformar. Né? Ó Senhor Jesus. Aí de fato, né, a gente vai partir de simplesmente declarar que Jesus é o Senhor, né, vai partir de uma mera afirmação para sim declarar, né, que Senhor Jesus, que isso é algo de vida para mim, é algo que me ajuda a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, né, cada um de nós possa passar dessa fase, né? Você hoje dizer que Jesus é o Senhor, isso é uma afirmação, é verdade. Jesus é o Senhor, a Bíblia fala que Ele é o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas não pode ser uma afirmação da boca para fora, precisa ser uma afirmação interior. Jesus é o Senhor da minha vida. Ó Senhor Jesus, eu expresso esse Senhor na minha vida e eu vivo no Espírito, quando eu invoco esse nome. Ó Senhor Jesus, então eu não fujo desse nome, eu quero estar invocando cada vez mais para que Ele me ilumine mais e mais. Ó Senhor Jesus, aí quando o Espírito ele age em nós, tem um resultado. Deus é glorificado e tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Então de fato, no início a gente vai ser iluminado, vamos ver as situações, vamos ser reprovados. Amém. Agora a gente pede perdão, avança, vamos para o próximo item e se errar de novo, se pecar de novo, que seja um pecado novo. Se for o antigo, vamos buscar mais iluminação do Senhor, né, Senhor Jesus, para que Ele possa nos livrar disso tudo. Né, e conforme a gente vai avançando nisso, né, o Espírito vai agindo e Deus vai sendo glorificado, as pessoas vão percebendo em nós um testemunho verdadeiro. Alguém que foi deixando o pecado, deixando as coisas pecaminosas, deixando as coisas do mundo, vivendo mais para o Senhor. Ó Senhor Jesus, vivendo de fato, né, expressando esse Deus, né, fazendo a vontade de Deus, né, expressando a glória. É isso que a gente precisa hoje, né, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, né, glorificar o Senhor. Ó Senhor Jesus, por meio da nossa vida e se encorajar também. Poxa, se aquele irmão conseguiu, eu também consigo. Ó Senhor Jesus, né, se ele se arrependeu, eu também posso me arrepender. Né, se ele conseguiu ir diante do Senhor, eu também consigo ir diante do Senhor, para que o Senhor me limpe. Não vamos achar que a gente vai conseguir limpar nós mesmos de qualquer jeito. Né? A Bíblia fala, né, que se nós, né, a nós mesmos nos purificarmos dos nossos erros, nós vamos ser feitos vasos úteis, né, na mão do nosso possuidor, na mão do Senhor.
Ó Senhor Jesus, tem que se purificar. Como? Indo diante dele, indo diante do seu lavar, né? Diante da sua palavra, né? Diante da sua presença, diante da sua luz. É isso que vai nos limpar. Ó Senhor Jesus, que a gente aprenda, né, a valorizar mais e mais e que nós possamos deixar, né, o Espírito agir em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.